Olá pessoal, de volta aqui para mais um vídeo da nossa aula, a jornada interior, do nosso curso, né? A jornada interior. Estamos no módulo 2. Enfim, chegamos à parte dos complexos, ou seja, dos complexos autônomos. Bom, aqui está o nosso joguinho, como sempre, né? E aí, seguimos então aqui para casa do nosso jogo, onde se encontra a ilha com as ilhazinhas ao redor, que significa, né, figurativamente falando, os nossos complexos autônomos. E aqui está o nosso mapa, né, dos continentes. Por que que eu fiz essa analogia, né, com os continentes separados? Ou seja, essas pequenas ilhas carregadas de torres de energia. Porque a gente vai ver no decorrer da aula que os complexos são fragmentos ou partes da psique humana que se separaram da consciência do eu, ou seja, são partes, são fragmentos da personalidade que se encontram no inconsciente e que, porventura, quando eles se manifestam, né, um complexo se manifesta, ele, muitas das vezes, ele domina o eu da consciência. Bom, afinal de contas, o que são complexos? Antes da gente responder isso com os conceitos de Jung, a gente precisa entender que, assim como a sombra é um conteúdo do inconsciente pessoal, os complexos também são. Então, tanto a sombra como os complexos autônomos, eles estão nessa primeira camada, por assim dizer, né, do inconsciente. Então, Jung vai dizer no livro Arquétipos e Inconsciente Coletivo: os conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente os complexos de tonalidade emocional que constituem a intimidade pessoal da vida anímica. Ou seja, no confronto com o inconsciente, né, na análise que o indivíduo faz, provavelmente ele vai se defrontar com esses complexos de tonalidade emocional. O que é, portanto, cientificamente falando, um complexo afetivo? Bom, é a imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional e, além disso, incompatível com as disposições ou atitude habitual da consciência. Esta imagem é dotada de poderosa coerência interior e tem sua totalidade própria e goza de um grau relativamente elevado de autonomia. Vale dizer, está sujeita ao controle das disposições da consciência até um certo limite, e por isto se comporta na esfera do consciente como um corpus alieno ou um corpo estranho, animado de vida própria. Ou seja, aqui ele fala que o complexo funcional é uma situação psíquica, é uma imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional. Com algum esforço de vontade, pode-se, em geral, reprimir o complexo, mas é impossível negar sua existência. E na primeira ocasião favorável, ele volta à tona com toda a sua força original. Certas investigações experimentais parecem indicar que sua curva de intensidade ou de atividade tem caráter ondulatório, com um comprimento de onda que varia de horas, dias ou semanas. Esta questão é muito complicada e ainda não se acha de todo esclarecida. Ou seja, a pessoa, quando ela é tomada por um complexo, às vezes o seu estado de espírito pode demorar, né, dias, horas, na verdade, dias ou semanas, em que há como se fosse uma perturbação da consciência, ou seja, o complexo funcional, o qual possui muita carga afetiva, por isso que eu coloquei as torres de energia, eles têm como que o poder de influenciar o eu,
de abalar as estruturas do eu. Existem, porém, outras perturbações de consciência que não estão claramente vinculadas a quaisquer causas ambientais e são totalmente desproporcionais em face dos estímulos observáveis. Essas perturbações não são primariamente causadas por colisões externas, e sim internas. As pessoas enlouquecem às vezes com poucos motivos aparentes. Bom, pessoal, só contextualizando, aqui é o livro do Maurice Stein, O Mapa da Alma. Ele estava explicando sobre como que o complexo do eu, né, aquilo que a gente chama de ego, ele se desenvolve. E aí ele estava falando que conforme os estudos de Jung, o complexo do eu, ele se estruturava, ele se desenvolvia através dessas colisões externas, ou seja, com o ambiente. Mas aí ele fala que não existe somente essas colisões externas em que o complexo do eu tem que enfrentar, né, para se desenvolver, para amadurecer, mas existem também essas colisões internas. E essas colisões internas são os complexos. Bom, continuando, os humanos são impelidos por forças psíquicas, motivados por pensamentos que não se baseiam em processos racionais e sujeitos a imagens e influências para além daquelas que podem ser medidas no meio ambiente observável. Em resumo, somos criaturas impulsionadas por emoções e imagens, tanto quanto somos racionais e ambientalmente adaptadas. Sonhamos tanto quanto ponderamos e sentimos provavelmente muito mais do que pensamos. O neurótico tem a alma de uma criança e suporta mal as restrições arbitrárias, cujo sentido não reconhece. Aliás, ele procura apropriar-se dessa moral, mas desavença consigo mesmo, ou seja, que é o conflito interno, né? Quer reprimir-se por um lado e libertar-se por outro. A este conflito damos o nome de neurose. Se esse conflito fosse claro e totalmente consciente, é provável que nunca daria origem a sintomas neuróticos. Estes só aparecem quando não se consegue ver o outro lado do próprio ser, nem a premência dos seus problemas. O sintoma parece produzir-se unicamente nessas condições e ajuda o lado não reconhecido da alma a exprimir-se. Ou seja, parece que os sintomas eles são exatamente a forma como esse lado da personalidade que foi reprimido tenta exprimir-se, né? Ou seja, ajuda o lado não reconhecido da alma a exprimir-se. Segundo Freud, o sintoma é, portanto, uma realização de desejos não reconhecidos que, se fossem reconhecidos, entrariam em violenta oposição às convicções morais. Como já dissemos, o doente não pode lidar com ele, nem melhorá-lo, aceitá-lo ou renunciar a ele, porque, na realidade, seus movimentos impulsivos nem mais existem, pois foram recalcados, eliminados da hierarquia consciente, transformando-se em complexos autônomos. Pela análise, e só depois de vencidas enormes resistências, esses impulsos são devolvidos à tutela da consciência. Bom, aqui ele está falando de conteúdos que são reprimidos, né? Bom, esses conteúdos reprimidos caíram na esfera do inconsciente e transformaram-se em complexos autônomos. Por isso que ele fala aqui que o doente ou o neurótico, ou eu acredito que qualquer pessoa que não compreende o sentido da vida aqui, que está nessa busca do autoconhecimento, ele fala, né, que não pode lidar com esse conteúdo que foi reprimido, nem melhorá-lo, nem aceitá-lo ou renunciar a ele, porque na realidade os seus movimentos impulsivos nem mais existem, ou seja, não existem mais na consciência, porque
foram recalcados, estão no inconsciente. E de lá eles se movimentam, ou eles tentam exprimir-se através dos sintomas. Há pessoas que se vangloriam dizendo que neles o lado sombrio não existe. Asseguram que não têm conflitos. Não veem, porém, que em compensação esbarram em outras tantas coisas cuja origem desconhecem, tais como humores histéricos, artimanhas tramadas contra si mesmos ou contra o próximo, inflamações estomacais de origem nervosa, dores aqui e ali, irritabilidade sem motivo aparente e todo um séquito de sintomas nervosos. Onde começa a esfera dos complexos, a liberdade do ego chega ao fim, pois complexos são funções psíquicas cuja natureza mais profunda ainda é incompreensível. Como se sabe, a palavra complexo, no seu sentido psicológico, introduziu-se na língua alemã e inglesa correntes. Hoje em dia, todo mundo sabe que as pessoas têm complexos, mas o que não é bem conhecido, e embora teoricamente seja de maior importância, é que os complexos podem ter-nos. A existência dos complexos põe seriamente em dúvida o postulado ingênuo da unidade da consciência, que é identificada com a psique, e o da supremacia da vontade. Toda constelação de complexos implica um estado perturbado de consciência. Rompe-se a unidade da consciência e se dificultam mais ou menos as intenções da vontade, quando não se tornam de todo impossíveis. Ou seja, existe um postulado ingênuo de que a unidade da consciência é identificada com a psique. Nós vimos nas aulas anteriores que a psique é muito maior do que a consciência. A consciência é só um campo, ou seja, no nosso mapazinho dos continentes dá para a gente ter uma noção, mais ou menos figurativa, de que a consciência ela é apenas um continente e a psique total ela é composta de vários continentes, por assim dizer, né? A própria memória, como vimos, é muitas vezes profundamente afetada. Bom, só contextualizando, pessoal, no livro A Natureza da Psique, Jung fala como é que ele descobriu a existência desses complexos autônomos. Ele fez um experimento de associação verbal. Foi daí que ele conseguiu perceber que existia fragmentos, né, da personalidade que eram inconscientemente e que, mesmo que esses fragmentos fossem inconscientes, eles perturbavam a consciência do eu. Então ele fala, a própria memória, como vimos no experimento da associação verbal, é muitas vezes profundamente afetada. Daí se deduz que o complexo é um fator psíquico que, em termos de energia, possui um valor que supera, às vezes, o de nossas intenções conscientes. Do contrário, tais rupturas da ordem consciente não seriam de todo possíveis. De fato, um complexo ativo nos coloca por algum tempo num estado de não liberdade, de pensamentos obsessivos e ações compulsivas para os quais, sob certas circunstâncias, o conceito jurídico de imputabilidade limitada seria o único válido. A palavra constelação aparece com frequência nos escritos de Jung e é importante no lexo junguiano. Refere-se usualmente à criação de um momento psicologicamente carregado, o momento em que a consciência já está ou está prestes a ficar perturbada por um complexo. Este termo exprime simplesmente o fato de que a situação exterior desencadeia um processo psíquico que consiste na aglutinação e na atualização de determinados conteúdos. A expressão "está constelado" indica que o indivíduo adotou uma atitude preparatória e de expectativa com base na qual reagirá de forma inteiramente definida. As reações complexas são muito previsíveis, uma vez que se saiba quais são os complexos específicos de um indivíduo. Por vivências pessoais, todos sabemos o que significa estar constelado,
Isso ocorre num espectro que vai desde estar levemente ansioso até ficar perdidamente angustiado e transpondo todos os limites, cair na loucura. Quando um complexo está constelado, a pessoa é ameaçada com a perda de controle sobre suas emoções e, em certa medida, também sobre o seu comportamento. Ela reage irracionalmente e, com frequência, lamenta-o, arrepende-se ou pensa melhor sobre o que fazer na próxima oportunidade. Para a pessoa psicologicamente orientada, há o conhecimento depressivo de que já esteve aqui muitas vezes antes, reagiu exatamente dessa maneira em muitas ocasiões e, no entanto, sente-se profundamente impotente para abster-se de fazer a mesma coisa de novo na próxima vez. Quando constelada, é como se a pessoa estivesse em poder de um demônio, uma força muito superior à sua vontade. Isso gera um sentimento de impotência. Mesmo que a pessoa se observe enquanto está se tornando a vítima relutante de uma compulsão interior para dizer ou fazer alguma coisa que ela sabe que seria preferível deixar por dizer ou fazer, o roteiro desenrola-se como previsto. E as palavras são ditas, os atos são realizados. Uma força intrapsíquica foi chamada à ação por uma situação constelante. Os arquitetos dessas constelações são determinados complexos que possuem energia específica própria. A energia do complexo refere-se à quantidade exata de potencial requerido para o sentir e o agir que está contido no núcleo, semelhante ao ímã do complexo. Bom, aqui eu fiz um desenho, né, para a gente ter uma noção do que o Mo Stein fala no livro do Mapa da Alma, de como é que esses complexos eles se manifestam, né? Ele diz o seguinte: os complexos têm energia e manifestam uma espécie de rodopio eletrônico próprio, como os elétrons que rodeiam o núcleo de um átomo. Quando são estimulados por uma situação ou evento, soltam uma rajada de energia e pulam sucessivos níveis até chegarem à consciência. Essa energia penetra na concha da consciência do ego e inunda, influenciando-a assim para rodopiar na mesma direção e descarregar parte da energia emocional que foi liberada por esta colisão. Então eu coloquei aqui esse círculo representando como que a totalidade da psique humana e essas várias camadas que estão em azul seriam as várias camadas do inconsciente. Então, o complexo é representado por esse, parece um átomo aqui, né? Ou elétrons, né? Enfim, é representado por esses elétrons aqui. E aí eles vão pulando conforme eles são estimulados, e esse estímulo, como a gente viu, pode ser tanto algo externo, né? Uma às vezes uma lembrança, uma palavra, às vezes numa conversa a pessoa ativa sem querer um complexo de uma outra pessoa, enfim. E aí esses elétrons, né, que seria aqui a representação dos complexos, eles pulam até chegar à consciência do eu, o ego, e como o Moorstein fala aqui, que essa energia ela penetra na concha da consciência do ego e inunda, influenciando assim para rodopiar na mesma direção e descarregar parte da energia emocional. Muitas das vezes, o estímulo que ativa um complexo, às vezes ele é ínfimo, é um detalhezinho, mas como o complexo ele possui grande carga emocional, então é como se essa carga emocional ela fosse reativada, né? Essa grande carga de energia. E aqui eu coloquei os elétrons pulando e chegando até a consciência do eu. Quando isso acontece, o ego perde por completo o controle da consciência, ou, quanto a isso, o do próprio corpo. A pessoa fica sujeita a descargas de energia que não estão sob o controle do ego. O que o ego pode fazer, se for suficientemente forte,
é conter em si mesmo parte da energia do complexo e minimizar, assim, os súbitos impulsos emocionais e físicos. Mas, em certa medida, nenhum de nós é inteiramente responsável pelo que dizemos ou fazemos quando sob o domínio de um complexo. Bom, eu acho que aqui agora vai dar para compreender por que que eu coloquei de forma figurativa a psique humana como se fossem vários continentes separados, ou porque eu coloquei o complexo do eu como se fosse uma ilha e várias ilhazinhas ao redor, especificando que existem outros centros dentro da consciência ou dentro da psique humana, né, por assim dizer. Olham só o que o Moore Stein no livro O Mapa da Alma vai dizer. A psique é composta de muitos centros, cada um deles possuidor de energia e até de alguma consciência e intenção próprias. Nessa conceituação da personalidade, o ego é um complexo entre muitos. Cada um tem a sua própria cota específica de energia. Quando falamos da energia do ego, chamamos-lhe livre-arbítrio. Quando desejamos referir-nos ao montante de energia vinculada a um complexo, podemos falar do poder dos nossos demônios interiores. Estes são as compulsões irracionais que podem apossar-se de nós e fazer conosco mais ou menos o que quiserem. De um modo geral, um complexo cria os seus efeitos dentro do domínio da consciência, mas isso nem sempre é assim. Por vezes, as perturbações ocorrem inteiramente fora da psique. Observou Jung que um complexo pode afetar objetos e outras pessoas no mundo circundante. Pode atuar como um poltergeist, que é a questão dos fantasmas, né? Ou uma influência sutil sobre outras pessoas. Bom, essa parte aqui me fez lembrar quando a pessoa, às vezes, ela cai do nada, tropeça em alguma coisa, ou objetos caem do nada, e às vezes também a pessoa ela entra numa reunião, ela não quer ser notada, e aí, sem querer, ela tropeça em alguma coisa e faz um barulhão, e faz todo mundo olhar para ela. Ou seja, ali foi um complexo. Bom, enfim. Os egos da maioria das pessoas serão normalmente capazes de neutralizar em certa medida os efeitos de complexos. Essa capacidade serve aos interesses da adaptação e até da sobrevivência. Isso é semelhante ou talvez idêntico à capacidade para dissociar. Se uma pessoa não fosse capaz de fazer isso, o ego tornar-se-ia disfuncional justamente no momento de maior perigo, quando manter a cabeça fria é o mais urgentemente necessário. É usual considerar que os complexos são pessoais, e é verdade que a maioria dos complexos é gerada na própria história específica da vida de uma pessoa e pertence estritamente ao indivíduo. Mas também existem complexos familiares e sociais. Tais complexos pertencem tanto ao indivíduo quanto se pode dizer que uma doença pertence a alguém. Eles pertencem a um coletivo e o indivíduo pega-os. Isso significa que, em sociedade, muitas pessoas estão ligadas de modo similar, psicologicamente falando. Ou seja, aqui eu coloquei como exemplo, né, desses complexos sociais, aquela crise que teve na década de 20 ou de 30 nos Estados Unidos, uma grande depressão assolou, né, todas aquelas pessoas que estavam vivendo naquela época. Pessoas que crescem nas mesmas famílias ou em extensos grupos de parentesco ou em culturas tradicionais têm considerável coparticipação nessa estrutura inconsciente comum. Mesmo numa grande e diversificada sociedade como a América, muitas experiências típicas são compartilhadas pela população inteira. Quase todas as crianças iniciam a escolaridade entre 5 e 6 anos de idade. Conhecem, por experiência própria, o mesmo estresse dos exames e o trauma dos fracassos e humilhações. Passam depois pela ansiedade das entrevistas para a obtenção de um emprego. Todas essas experiências comuns às mãos de pessoas que se encontram similarmente investidas de autoridade
criam padrões psicológicos de base social através de uma espécie de sutil programação do inconsciente pessoal. Bom, como é que os complexos se formam, né? A resposta usual é por um trauma, mas a questão deve ser situada num contexto social mais amplo. Alguns dos estudos de Jung sobre a associação de palavras abordaram a questão das influências da família sobre a formação do conteúdo inconsciente em crianças. Através do experimento de associação verbal, ele apurou fortes indícios de padrões de uma impressionante semelhança na formação de complexos entre membros da família, entre mães e filhas, pais e filhos e mães e filhos, por exemplo. Dessas combinações, as mais próximas eram mães e filhas. Suas respostas às palavras e estímulos revelaram ansiedades e conflitos quase idênticos. Isso levou a Jung a concluir que o inconsciente tem por importante modelo as estreitas relações criadas no ambiente da família. De que forma isso ocorre exatamente não é esclarecido em sua obra. É por alguma espécie de transmissão? É pela repetição de traumas semelhantes passados de geração para geração? Isso não é respondido. Na realidade, a psique é uma combinação complicada desses e de muitos outros fatores, apresentando de um lado um número infinito de variações individuais e do outro uma tendência a mudar e a diversificar-se tão grande quanto a primeira. A variabilidade é proveniente do fato de a psique não ser uma estrutura homogênea, mas consistir, segundo parece, em unidades hereditárias frouxamente ligadas entre si, que por isto mesmo revelam acentuada tendência a se desagregar. A primeira delas é devida a influências que se exercem ao mesmo tempo a partir de dentro e a partir de fora. Funcionalmente, essas duas tendências são intimamente ligadas, ou seja, a influência que vem de dentro desse mundo interior e a influência que vem de fora estão intimamente ligadas. Voltemos-nos primeiramente para o problema colocado pela tendência da psique a cindir-se, ou seja, a se dividir, a se separar, né? Embora seja na psicopatologia que mais claramente se observa esta peculiaridade, contudo, fundamentalmente trata-se de um fenômeno normal que se pode reconhecer com a maior facilidade nas projeções da psique primitiva. A tendência a dissociar-se significa que certas partes da psique se desligam a tal ponto da consciência que parecem não somente estranhas entre si, mas conduzem também a uma vida própria e autônoma. E aqui mais uma vez é o motivo, né, do desenho das ilhas separadas. São essas certas partes da psique que se desligam a tal ponto da consciência que parecem não somente estranhas entre si, mas conduzem também a uma vida própria e autônoma, ou seja, independente, né, do eu, do complexo do eu. Bom, não é preciso que se trate de personalidades múltiplas históricas ou de alterações esquizofrênicas da personalidade, mas de simples complexos inteiramente dentro do espectro normal. Os complexos são fragmentos psíquicos cuja divisão se deve a influências traumáticas ou a tendências incompatíveis. Como não mostra a experiência das associações, eles interferem na intenção da vontade e perturbam o desempenho da consciência, produzem perturbações na memória e bloqueios no processo das associações. Aparecem e desaparecem de acordo com as próprias leis, obsediam temporariamente a consciência ou influenciam a fala e a ação de maneira inconsciente. Em resumo, comportam-se como organismos independentes, fato particularmente manifesto em estados anormais.
nas vozes dos doentes mentais assume inclusive um caráter pessoal de ego, parecido com a dos espíritos que se revelam através da escrita automática e de técnicas semelhantes. Uma intensificação do fenômeno dos complexos conduz a estados mórbidos, que nada mais são do que dissociações mais ou menos amplas ou de múltiplas espécies dotadas de vida. Bom, pessoal, aqui a minha percepção é de que esses complexos eles são imagens congeladas dotadas de uma pequena consciência e de, claro, né, e de muita carga emocional. É como se fossem vários euzinhos parados no tempo, congelados, mas que possuem uma certa autonomia, uma certa independência do complexo do eu, do ego, né, por assim dizer. E eu acho que, de fato mesmo, nada do que a gente pensa ou sente, ou seja, que a gente manifesta, mesmo que a gente não esteja consciente, que a gente manifesta nesse mundo, fica impune, ou seja, essas manifestações de sentimentos e pensamentos é como se eles ganhassem forma e eles ficam em algum lugar, né? Talvez essas formas de pensamentos e sentimentos que ficaram congeladas no tempo e no espaço sejam de alguma forma os complexos, né? Bom, e aqui eu separei para ficar mais claro e didático que os complexos são fragmentos psíquicos cuja divisão se deve a influências traumáticas ou a tendências incompatíveis. As tendências incompatíveis, a gente pode relembrar da aula da persona, ou seja, tudo aquilo que o ego não se identifica com essa imagem ideal que ele cria, né, para exercer no mundo aparente, externo, então ele reprime, né, ou seja, tudo aquilo que não condiz com a persona e é reprimido, são essas tendências incompatíveis aqui, né? Mas aí, uma coisa bastante interessante me impressionou aqui. Foi quando ele diz o seguinte, que os complexos também podem ser fragmentos psíquicos, porém de novos conteúdos que ainda não foram assimilados pela consciência. Ou seja, que a gente não está falando de repressão, muito menos de trauma. Aqui está falando de conteúdos novos, ou seja, algo que ainda não é consciente e que faz parte da totalidade da psique humana. Então ele diz: os complexos também podem ser fragmentos psíquicos de novos conteúdos ainda não assimilados à consciência e que se constelaram na inconsciência comportam-se como complexo. Conteúdos baseados em percepções subliminares de conteúdos de natureza criativa. Os novos conteúdos ainda não assimilados à consciência e que se constelaram na inconsciência comportam-se como complexos. Pode tratar-se de conteúdos baseados em percepções subliminares de conteúdos de natureza criativa. Como os complexos, eles conduzem também a uma existência própria, enquanto, e aqui está a chave, enquanto não se tornam conscientes e não se incorporam à vida da personalidade. Na esfera dos fenômenos artísticos e religiosos, estes conteúdos aparecem ocasionalmente também sob a forma personalizada, notadamente como figuras ditas arquetípicas. A pesquisa mitológica denomina-os de motivos. Para Levi-Brown, trata-se de representações coletivas e Hubert e Mauss chama-nos categorias de la fantasia. Coloquei todos os arquétipos sob o conceito de inconsciente coletivo. São fatores hereditários universais cuja presença pode ser constatada onde quer que se encontre monumentos literários correspondentes. Como fatores que influenciam o comportamento humano, os arquétipos desempenham um papel em nada desprezível. É principalmente mediante o processo de identificação que os arquétipos atuam alternadamente na personalidade total. Bom, pessoal, aqui o que eu pude perceber é que esses conteúdos novos muitas das vezes são
o aparecimento de arquétipos. E nesse caso, o indivíduo ele precisa ter um pouco de conhecimento sobre mitologia e a psicologia primitiva para poder compreender o que significa esse arquétipo que apareceu. É o fato de que a psique em si não é uma unidade indivisível, mas um todo divisível e mais ou menos dividido. Embora as partes separadas estejam ligadas entre si, contudo são relativamente independentes a tal ponto que certas partes da alma jamais aparecem associadas ao eu, ou se lhe associam apenas raramente. A estas partes da alma chamei de complexos autônomos e fundei minha teoria dos complexos da psique sobre a sua existência. Segundo esta teoria, o complexo do eu forma o centro característico de nossa psique, mas é apenas um dentre vários complexos. Os outros complexos aparecem associados mais ou menos frequentemente ao complexo do eu, e deste modo se tornam conscientes, mas podem existir também por um longo período de tempo sem se associarem ao eu. Bom, pessoal, sobre essa parte em que ele fala que existem certas partes da alma do ser humano que estão desassociadas, ou seja, estão separadas do eu, que geralmente elas passam a existir por um longo período de tempo sem se associarem ao complexo do eu, ou seja, sem se associarem ao ego. E ele vai dar um exemplo do caso de Paulo, em que Paulo, o apóstolo Paulo, né, ele tinha uma espécie de uma parte da alma dele que estava muito tempo, desassociado do complexo do eu, né? E aí ele vai falar sobre isso. Um exemplo excelente e muito conhecido deste fenômeno é a psicologia da conversão de Paulo. Embora pareça que o momento da conversão tenha sido absolutamente repentino, contudo, sabemos por longa e variada experiência que uma transformação tão fundamental exige um longo período de incubação. E só quando esta preparação está completa, isto é, quando o indivíduo está maduro para a conversão, é que a nova percepção irrompe com violenta emoção. Saulo já era inconscientemente cristão desde muito tempo, e isto explicaria seu ódio fanático contra os cristãos, porque o fanatismo se encontra sempre naqueles indivíduos que procuram reprimir uma dúvida secreta. A aparição de Cristo no caminho de Damasco assinala apenas o momento em que o complexo inconsciente de Cristo se associa ao eu de Paulo. O fato de Cristo lhe ter aparecido, então, de modo quase objetivo, como visão, se explica pela circunstância de que o cristianismo de Saulo era um complexo inconsciente. Por isto é que este complexo lhe aparecia sob a forma de projeção, como não pertencendo a ele próprio. Ele não podia ver-se a si mesmo como cristão, por isto ficou cego em consequência de sua resistência a Cristo e só pôde ser curado de novo por um cristão. Sabemos por experiência que a cegueira psicógena em questão é sempre uma recusa inconsciente a ver. No caso de Saulo, esta atitude corresponde à sua resistência fanática ao cristianismo. Esta resistência, como nos mostra a Escritura, nunca desapareceu inteiramente em Paulo. Ela irrompia ocasionalmente sob a forma de acessos erroneamente explicados como epilepsia. Estes acessos correspondiam a um retorno subitâneo do complexo de Saulo, complexo que se dissociou com a conversão, como já acontecera com o complexo de Cristo. É nos sonhos, nas visões, nas alucinações patológicas e nas ideias delirantes onde mais claramente se destacam os complexos autônomos da psique. Como o eu não tem consciência destes complexos, os quais por isto mesmo lhe são estranhos, eles aparecem primeiramente sob uma forma projetada.
Nos sonhos, eles são representados por outras pessoas. Nas visões, são projetados, por assim dizer, no espaço, precisamente como as vozes nas perturbações mentais, se é que os doentes não as atribuem diretamente às pessoas que estão à sua volta. As ideias de perseguição, como sabemos, estão ligadas frequentemente a determinadas pessoas em que o paciente projeta as qualidades de seu próprio complexo inconsciente. Ele considera estas pessoas como inimigas porque o seu eu é hostil ao complexo inconsciente, mais ou menos como fazia Saulo em relação ao complexo de Cristo que ele desconhecia. Ou seja, Paulo perseguia os cristãos porque eles representavam um complexo inconsciente de Paulo, ou seja, eles eram a projeção de Paulo, desse complexo que Paulo não conhecia, né? Ele perseguia os cristãos como representantes deste complexo de que ele não se dava conta. Vemos este fenômeno repetir-se constantemente em nossa vida cotidiana. Encontramos indivíduos que não hesitam um mínimo em projetar suas próprias opiniões sobre pessoas e coisas, odiando-as ou amando-as com a mesma facilidade. Como a análise e a reflexão são processos complicados e difíceis, eles preferem julgar tranquilamente, sem dar-se conta de que simplesmente estão projetando algo que trazem dentro de si e, deste modo, não percebem que são vítimas de uma estúpida ilusão. Não se apercebem da injustiça e da falta de amor que tal procedimento implica e, sobretudo, não consideram a grave perda da personalidade que eles sofrem quando, por mero desleixo, se permitem o luxo de transferir seus próprios erros ou méritos para os outros. Sob qualquer aspecto, é extremamente inconveniente pensarmos que os outros são tão estúpidos e tão inferiores quanto nós próprios, e deveríamos tomar consciência do dano que causamos transferindo espontaneamente nossas próprias boas qualidades para salteadores morais sempre ávidos de novas presas. Bom, aqui é uma coisa bastante interessante, é o fato de que, mesmo a gente projetando um defeito nosso, uma falha, uma característica inferior da nossa personalidade, ainda assim a gente vai sofrer essa perda da personalidade, porque é como se a gente estivesse arrancando um pedaço da nossa personalidade e colocando no outro. E mesmo que essa característica seja algo ruim, defeituoso, sombrio, enfim, ainda assim nós vamos sofrer essa perda da personalidade. Ou seja, engana-se quem acha que apenas a projeção da boa qualidade, ou seja, daquilo que a gente tem de mérito, que quando é transferido para o outro, né, na projeção, a gente sente esse vazio, essa perda da alma. Na verdade, não. É justamente os erros, os defeitos, as más qualidades que também causam essa grave perda da alma, da perda da personalidade. E o pior de tudo isso é que sempre a gente vai ter aquela sensação estranha, inexplicável, que a gente não tem consciência, de um certo vazio, de uma certa incompletude, de uma falta de algo interior que a gente não sabe o que é. Psicologicamente, os demônios nada mais são do que as interferendas do inconsciente, isto é, irrupções espontâneas na continuidade do processo consciente por parte dos complexos inconscientes. Os complexos são comparáveis a demônios que perturbam caprichosamente nosso pensar e agir, razão porque a Idade Antiga e a Média consideravam possessão do demônio as graves perturbações neuróticas. Quando o indivíduo se colocava consequentemente em um lado, o inconsciente se colocava no outro e se rebelava, o que evidentemente mais admirava os filósofos neoplatônicos ou cristãos que defendiam o ponto de vista de uma exclusiva espiritualização. Particularmente valiosa é a referência à natureza imaginária dos demônios,
Como sublinhei antes, é exatamente o elemento fantástico que está associado no inconsciente com as funções reprimidas. Pelo fato de um indivíduo, como podemos denominar abreviamente o núcleo individual, não se distinguir dos opostos, torna-se idêntico a eles e por isso é dilacerado internamente, isto é, surge uma desunião dolorosa, isto o exprime Sinésio assim. Por isso, este espírito animal, que alguns homens piedosos também chamaram de alma, torna-se Deus e demônio multiforme e ídolo, e nisto a alma sofre o tormento. Bom, pessoal, quando ele fala aqui pelo fato de o indivíduo, como podemos denominar abreviamente um núcleo individual, ou seja, aqui a gente volta naquela explicação que eu dei dos desenhos em que o núcleo individual ele está entre esses dois mundos, né? Só que como o núcleo individual aqui ele não consegue se distinguir dos opostos, aí ele fica tipo numa gangorra, né? Aí a gente viu isso no decorrer da história humana, em que a humanidade, ora ela ia para um lado do polo, né, dos polos opostos, ou seja, é, se identificava muito com a questão espiritual, e aí a matéria ficava no escuro, no obscuro, e a matéria era considerado o mal, ou a humanidade ia para o lado da matéria, que é o materialismo, e o lado espiritual ficava na sombra, e aí o lado espiritual se tornava o mal, né? Ou seja, é como se a humanidade sempre estivesse buscando o equilíbrio entre esses dois polos opostos, né? Que é muito bem representado entre aquilo que é chamado de bem ou mal, né? Bom, a isso eu li uma parte no livro que dizia o seguinte: o ideal, né, seria o equilíbrio entre esses dois polos, ou seja, seria exatamente o centro, o caminho do tal, né, por assim dizer, seria o equilíbrio entre esses dois opostos, porque se o indivíduo se coloca em um dos polos, o outro polo vai ficar na escuridão, vai ficar na parte sombra, não vai ter luz. E aí, consequentemente, essa parte sombra que é projetada pela participação no instintivo torna-se o espírito um deus e demônio multiforme. Esta estranha concepção se torna imediatamente compreensível se lembrarmos que a sensação e pensamento são em si funções coletivas nas quais o indivíduo, o espírito em Chile, se dissolveu pela não diferenciação e se tornou então um ser coletivo, isto é, semelhante a Deus, porque Deus é uma ideia coletiva que pervade todos os seres. Neste estado de cinésio, a alma sofre o tormento, mas a salvação acontece pela distinção, quando o espírito, tornado úmido e entumecido, desce para as profundezas, ou seja, envolve-se no objeto, mas quando purificado pelo sofrimento, ergue-se novamente seco e quente, pois é exatamente esta qualidade inflamada que o diferencia da natureza úmida de seu abrigo subterrâneo. Aqui também é interessante quando ele fala assim: pela participação no instintivo, torna-se o espírito um deus e um demônio multiforme. Ou seja, o espírito mergulhado na matéria, como é hoje, ele participa do instintivo, ou seja, o ser humano ele é composto de espírito e matéria. Então, por ele participar, o espírito em si, né, participar tanto da matéria como do espiritual, ele é ao mesmo tempo um deus e um demônio multiforme. Aqui também ele fala sobre a sensação e pensamento, ou seja, aquelas duas funções da psique humana que a gente fez a diferenciação em uma das aulas. Ele fala que a sensação e o pensamento são funções coletivas nas quais o indivíduo, e aqui o indivíduo subentende-se o espírito, né, se dissolveu pela não diferenciação, ou seja, ele está misturado no consciente coletivo e se tornou então um ser coletivo, isto é, semelhante a Deus, porque Deus é uma ideia coletiva que pervade todos os seres. Neste estado de cinésio, a alma sofre o tormento,
Mas a salvação acontece pela distinção quando o espírito, tornado úmido e entumecido, ou seja, o espírito mergulhado nas águas profundas do inconsciente, né? Desce para as profundezas, ou seja, envolve-se no objeto, ou seja, as projeções, né? Mas quando purificado pelo sofrimento, ergue-se novamente seco e quente. Purificado pelo sofrimento, porque o ser humano vai ter que passar, infelizmente, por essa parte, para que o espírito ele se erga novamente seco e quente, ou seja, que ele se diferencie das projeções, pois é exatamente esta qualidade inflamada que o diferencia da natureza úmida e de seu abrigo subterrâneo, ou seja, das profundezas do inconsciente. Ou seja, em última análise, enquanto o complexo do eu tiver identificado com conteúdos inconscientes, ele não consegue se diferenciar desses conteúdos inconscientes. E a gente viu que a diferenciação, ela é a conditio sine qua non da consciência, que faz surgir a consciência, que faz nascer a consciência. Consideramos os complexos pessoais compensações de atitudes unilaterais ou censuráveis da nossa consciência. Do mesmo modo, mitos de natureza religiosa podem ser interpretados como uma espécie de terapia mental generalizada para os males e ansiedades que afligem a humanidade, como, por exemplo, fome, guerras, doenças, velhice e morte. Bom, pessoal, aqui é um detalhe bem importante que não pode deixar passar batido. É o seguinte, da mesma forma que os complexos pessoais eles são uma forma de compensação de nossas atitudes unilaterais, ou seja, é como se o inconsciente ele se rebelasse contra a nossa atitude unilateral ou censuráveis da nossa consciência. Existe uma situação bem parecida que ocorre a nível coletivo. Por exemplo, quando a humanidade ela se encontra a um nível de unilateralização, como a humanidade hoje se encontra, em que ela, vamos dizer assim, ela se identifica apenas com a parte consciente, então o inconsciente coletivo ele manifesta como se fossem complexos para como se fosse uma compensação dessa unilateralização da humanidade, né, do coletivo. E esses complexos eles são manifestados em formas de arquétipos, mas o lado luminoso dos arquétipos. E aí eles aparecem como mitos de natureza religiosa, como símbolos. Justamente, como ele falou aqui, do mesmo modo, mitos de natureza religiosa podem ser interpretados como uma espécie de terapia mental generalizada para os males e ansiedades que afligem a humanidade. Ou seja, o inconsciente ele se movimenta de forma invisível, né, por assim dizer, dando a esses símbolos, né? E esses símbolos, eles nascem, ou seja, esses mitos de natureza religiosa nascem do inconsciente coletivo, justamente como uma espécie de compensação. Bom, complexos, isto é, temas emocionais reprimidos capazes de provocar distúrbios psicológicos permanentes ou mesmo, em alguns casos, sintomas de neurose. Os complexos habituais do indivíduo são pontos sensíveis da psique que reagem mais rapidamente aos estímulos ou perturbações externas, ou seja, são os estímulos que vêm de fora e acabam ativando esses complexos, né? Uma formulação dos fenômenos dos complexos, por mais sóbria que seja, não consegue contornar o fato impressionante de sua autonomia. E quanto mais profundamente ela penetra a natureza, quase diria a biologia dos complexos, tanto mais claramente ressalta seu caráter de alma fragmentária. A psicologia onírica mostra-nos com toda clareza que os complexos aparecem em forma personificada quando são reprimidos por uma consciência inibidora, do mesmo modo como o folclore descreve os duendes que de noite fazem barulheira pela casa. Observamos o mesmo fenômeno em certas psicoses nas quais os complexos falam alto.
e aparecem como vozes que apresentam características de pessoas. Hoje em dia, podemos considerar como mais ou menos certo que os complexos são aspectos parciais da psique, dissociados. A etiologia de sua origem é muitas vezes um chamado trauma, um choque emocional ou coisa semelhante que arrancou fora um pedaço da psique. Uma das causas mais frequentes é, na realidade, um conflito moral, cuja razão última reside na impossibilidade aparente de aderir à totalidade da natureza humana. Esta impossibilidade pressupõe uma dissociação imediata, quer a consciência do eu saiba, quer não. Regra geral, há uma inconsciência pronunciada a respeito dos complexos, e isto naturalmente lhes confere uma liberdade ainda maior. Em tais casos, a sua assimilação se revela de modo todo particular, porque a inconsciência do complexo ajuda a assimilar inclusive o eu, resultando daí uma modificação momentânea e inconsciente da personalidade, chamada identificação com o complexo. Na Idade Média, este conceito completamente moderno tinha um outro nome, chamava-se possessão. Bom, aqui é interessante quando ele fala que uma das causas também frequentes dos complexos é um conflito moral, cuja razão última reside na impossibilidade de o indivíduo viver a sua totalidade, ou seja, viver o seu lado luz e sombra, ou seja, causa uma dissociação imediata, quer a consciência do eu saiba disso, quer não. Aqui outro fato importante é que o complexo autônomo ele assimila o complexo do eu, resultando daí uma modificação momentânea e inconsciente da personalidade com o complexo. Bom, aqui já chegando ao final da nossa aula, eu escolhi duas frases, na verdade não é frase, é trecho, né? Eu escolhi dois trechos do livro Natureza da Psique que tem tudo a ver com a questão dos complexos e como nós, seres humanos, tendemos a tratar os complexos, né? Então, diz o seguinte: não é difícil ver que a concepção moderna corrente trata do problema como se o complexo indubitavelmente fosse inventado ou imaginado pelo paciente e que, por conseguinte, não existiria se o doente não se empenhasse de algum modo, deliberadamente, a lhe conferir vida. Está confirmado, pelo contrário, que os complexos possuem autonomia notável, que as dores sem fundamento orgânico, isto é, consideradas imaginárias, causam-nos sofrimento tanto quanto as verdadeiras, e que a fobia de uma doença não revela a mínima tendência a desaparecer, ainda que o próprio doente, o médico, e para completar o uso da linguagem, assegure que ela nada mais é do que mera imaginação. À primeira vista, não se percebe nitidamente o motivo pelo qual o temor estimula a consciência a considerar os complexos como sua própria atividade. Ou seja, a identificação aqui com o complexo e achar que a pessoa que está criando e inventando, né? Os complexos parecem de tal banalidade e mesmo de futilidade tão ridícula que nos causam vergonha e tudo fazemos para ocultá-los. Mas se realmente fosse assim tão fúteis, não poderiam ser ao mesmo tempo tão dolorosos, não é? Doloroso é o que provoca um sofrimento, portanto, alguma coisa verdadeiramente desagradável e por isso mesmo importante em si mesma e que não deve ser menosprezada. Mas há em nós a tendência a considerar irreal tanto quanto possível o que nos molesta, ou seja, a tendência a reprimir mais ainda, né, quando esses conteúdos se manifestam. Bom, pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre a imago parental, ou seja, o complexo parental, que é o complexo materno e paterno, de forma resumida, né? Bom, aqui estão os livros que fizeram parte dessa aula, então a gente se vê agora na próxima aula ou nos próximos vídeos. Até breve, tchau, tchau!